Olá, meus amigos, está no ar a 14ª rodada da 4ª temporada do Zuca e Tuga, o canal que fala do futebol português, fala do futebol brasileiro, suas conexões, e nada tão conectado como eu, brasileiro, jornalista e comentarista Caco da Mota, sempre ao lado do João Almeida Moreira, meu amigo, que mora em Ribeirão Preto e é correspondente do jornal A Bola, português, e que traz também aqui um tempero muito interessante para esse nosso Zuca, os brazucas e os tugas, os portugas, e que teve muita conexão. Parece que a gente, quando criou esse projeto, né, João, a gente não imaginava que teríamos tantas conexões assim de portugueses. Se a gente começar pela Libertadores, que é a nossa primeira pauta, Flamengo e Cruzeiro largam na frente com os técnicos portugueses e suas façanhas importantes, principalmente o Cruzeiro, porque o Flamengo a gente já imaginava, também vamos falar do Palmeiras que empatou, mas a gente já imaginava, assim, o Flamengo mesmo com troca de técnico, o Felipe Luiz, entra o Leonardo Jardim, são outras flores, outros jardins, podemos dizer assim, uma metodologia diferente, mas que vira e mexe está dando certo. Agora o Cruzeiro com o Arthur Jorge começa melhor pela Libertadores. Já no Brasileirão ainda há um rescaldo, muita coisa que tem que ser refeita, e que aí eu já começo te saudando, João, perguntando, começando pelo Cruzeiro. Será que o Cruzeiro vai focar mais Copa mesmo? Porque é um objetivo que daqui a pouco, por causa da largada mal no Brasileiro, faz uma campanha para não cair, ficar numa vaga para Libertadores daqui a pouco, e se concentra nas Copas, principalmente na Libertadores, onde o técnico português que chega conhece muito bem, inclusive já levantou a taça. Tudo bem, João? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos acompanha. É verdade, Caco. Acho que vai acabar por ser um pouquinho esse o perfil da temporada do Cruzeiro, né? Precisamente pelo que você disse. Acho que no Brasileirão já não dá para sonhar muito alto, né? Com este início tão ruim, que justificou inclusive a demissão do treinador Tite e a entrada do Arthur Jorge. Mas na Libertadores e na própria Copa do Brasil está tudo zerado, digamos, né? Aí o Cruzeiro está ao mesmo nível dos outros e agora até com uma vitória importante a abrir o campeonato, né? A Libertadores. Foi o primeiro jogo do Arthur Jorge desde que venceu aquela final com o Atlético Mineiro, por acaso rival do Cruzeiro, em 2024. Pode ser que sim, o Cruzeiro tem um pouco esse perfil de copeiro, esse Cruzeiro, né? Tem jogadores bons, jogadores decisivos, que de repente no campeonato podem não funcionar tão bem, mas podem sim chegar longe numa competição a eliminar, de mata-mata, como se diz no Brasil. Agora vamos ver, ainda é muito no início, obviamente, o trabalho do Arthur Jorge ainda não pode ser avaliado, mas acredito que o Cruzeiro vai fazer uma boa prestação na Libertadores, assim como o Flamengo, claro, campeão, que começou logo com uma vitória, com autoridade, né? Frente a um adversário que não era muito complicado, mas num cenário que era muito complicado. O adversário era o Cusco, uma equipa acessível, mas o cenário eram quase 4 mil metros de altitude, não é? Que, como se sabe, é um problema para todos os clubes brasileiros, especialmente para o Flamengo, que já não ganhava em altitude desde 2021. A LDU do Quito conseguiu vencer por 2-0 o Cusco, assim, é um bom começo com o pé direito. Já li que o Leonardo Jardim elogiou muito os jogadores pela entrega e disse como é que foi a tática do Flamengo, foi tentar jogar no seu padrão, bola no pé e não se deixar ir pelo jogo físico, jogo de bolas nas costas da defesa, etc., que é o que os clubes mais acostumados à altitude costumam utilizar para se beneficiarem em relação aos que não estão tão habituados. E, só para concluir, esta ronda de treinadores portugueses, o Palmeiras empatou no Júnior Barranquilla, resultado normal, não tão bom como vinha sendo os resultados do Palmeiras da Libertadores, que o ano passado conseguiu 100% na primeira fase, 6 vitórias, este ano já não vai conseguir, mesmo assim empatar com uma equipe boa como é do Júnior Barranquilla, não se pode dizer que seja um mau começo. E ainda para mais no meio de tantos jogos e tantas competições e tanto cansaço, etc.
E finalmente o Grêmio, que não é Libertadores, é Sul-Americana, depois falaremos um pouquinho mais, penso eu, né? E que perdeu, e perdeu mal, jogando muito mal. Eu não vi o jogo, eu só vi um resuminho e li alguns comentários, e foi um jogo muito ruim. Li inclusive a coletiva do Luiz Castro, onde ele próprio admite que foi um jogo muito ruim. E já vem aí agora Grenal, um jogo do qual você é especialista, como sendo do Rio Grande do Sul, É mas verdade. entretanto também faço uma chega, que é que se o Luís Castro tem um Grenal já decisivo, digamos, para ele, o Leonardo Jardim não pode descansar porque tem Fla-Flu no fim de semana e o Fluminense está muito forte, e o Palmeiras tem jogo com o Corinthians, derby paulista É, com o Corinthians, ou Paulista. seja, os três treinadores portugueses que jogaram ontem já têm problemas que cheguem agora no final de semana. Realmente o futebol aqui no Brasil, na América do Sul em geral, mas no Brasil em particular, é incrível a quantidade de jogos importantes. Né? Deixa os clubes ingleses da Premier League bem distantes, né? Em termos de compromissos, pressão constante. Essa questão de a Copa do Brasil também ela é muito forte, dependendo dos adversários, dos jogos, ela começa a ter confrontos mais pesados, nesse início nem tanto, mas daqui a pouco também vai pesando. A Libertadores está na fase de grupos, daqui a pouco começa aqueles que se classificam ou até aqueles que vão para a Sul-Americana também, porque pode cair da Libertadores para a Sul-Americana na mesma temporada, mas enfim, é um calendário apertado, algumas equipes não têm isso, que é o caso do Internacional, daqui a pouco falar um pouco mais a respeito, mas passar os resultados. Você falou aí de Fla-Flu, o Deportivo Laguaira acabou conseguindo um empate com o Fluminense em casa. O Fluminense não dá para dizer que é mau resultado, porque sempre que você empata fora nessas competições, enfim, mas é um adversário muito fraco que o Fluminense poderia ter aproveitado para abrir com uma vitória mesmo fora de casa, o que fez o próprio Flamengo. Outros resultados interessantes: Independente Rivadavia venceu o Bolívar, a equipe argentina que tem crescido no cenário nacional da Argentina. Ela tem aparecido algumas equipes, como o próprio Platense, que ganha um campeonato pela primeira vez na sua história, teve uma comoção, enfim, e é o adversário do Corinthians. A gente está gravando nesta quinta-feira, antes do jogo do Corinthians, e certamente terá muita repercussão também, como vai ser a estreia do Corinthians. Falaremos semana que vem, já também repercutindo os jogos do Brasileiro. Mas aí essa vitória do Cruzeiro, sempre com o Matheus Pereira sendo um jogador decisivo, Always Red, LDU ganhando, veja o LDU uma equipe forte. O Boca fora contra o Católica acabou vencendo por 2-1. O Boca, que não vem bem, não é uma equipe que está tão bem assim na temporada, não é aquele Boca tão ameaçador, embora o Caldeirão da Bomboneira sempre é algo respeitável para quem pegar o Boca lá na frente. Enfim, Deportivo Tolima e Universitário. Aí Coquimbo unido 1-1 com o Nacional do Uruguai, vejo que resultado ruim para o Nacional. O Mirassol vencendo no seu primeiro jogo da história internacional do Mirassol, nem Sul-Americana esteve, ele salta direto para a Libertadores, vencendo com o gol do João Vitor, né? A jogada do Reinaldo, sempre o Reinaldo dando assistências, sendo um jogador importante, o lateral Reinaldo, numa vitória contra o Lanús, que é uma equipe que até a vida do Flamengo complicou recentemente na Recopa. Agora tem aqui Independiente Medellín, Estudiantes de La Plata 1-1, bom resultado do Estudiantes. O Independiente de Medellín é uma equipe. Aí temos o Cusco 0-2 Flamengo, o Barranquilla 1-1 Palmeiras. Não falei sobre esse jogo, não vejo como um jogo ruim, um resultado ruim, embora o Palmeiras tinha time para ganhar do Júnior Barranquilla. Sport Cristal 1-0 Cerro Porteño. Aí teremos aí outros jogos depois, principalmente o Corinthians. Agora, a respeito de o resultado que mais impacta mesmo, nada fora da curva, é realmente essa derrota do Grêmio na Sul-Americana. O Grêmio não costuma estrear bem em Sul-Americana para o Montevideo City Torque, que é uma equipe de apenas 19 anos, mas que tem é uma equipe do Grupo City diferente do projeto do Bahia, por exemplo. Não é que é diferente, o Bahia é diferente do City Torque. O investimento do Manchester City também é interessante nessa equipe de Montevideo, mas
ele não tem a tradição que tem o Bahia. O Bahia já é uma equipe pronta, com uma estrutura, com uma grande torcida. Esse clube não tem isso. A curiosidade é que o City Torque, olha o que é a grenalização, João. O City Torque foi o último clube que Paulo Pesolano, uruguaio, jogou como jogador e o primeiro que ele foi técnico de futebol. Ele estreia como técnico após encerrar a sua carreira no City Torque e ele começa como técnico bem lá, depois vai para o Liverpool, faz uma boa campanha de subir para a primeira divisão e assim sucessivamente até chegar no Cruzeiro, como um cara que subia clubes, e aí vem para o Internacional, que é o contrário, é não cair, o objetivo do Inter, tá fazendo uma campanha boa, encostou no Grêmio e agora a gente tem Luiz Castro, eu vou colocar de novo aqui, por que pressionado? Lembra no início, quando o Luiz Castro chegou, que eu falava, o Grêmio não tem tradição de técnico estrangeiro. O Grêmio gosta de ter técnicos na sua história, culturalmente, técnicos principalmente ligados ao futebol do Rio Grande do Sul, Filipão, Celso Rotti, Espinosa, Tite, Mano Menezes, Mano Menezes. Ele cria também esses personagens para o futebol. Renatão, lógico. Renato Gaúcho, com certeza, ele cria esses personagens. Aí ele tem o estrangeiro, uma vez, uma experiência muito ruim com o Hugo de Leon, mas o Hugo de Leon é quase um gaúcho também, porque é ligado ao Grêmio, como o Figueroa, que já foi técnico do Internacional, é diferente. Mas mesmo assim, essa raiz ela é muito profunda e ela gera um ruído, uma confusão que vai prejudicar o Luiz Castro. Qualquer outro técnico, inclusive o Renato estaria pressionado no Grenal, mas a pressão para o Luiz Castro ela é diferente. Ela vem com esse choque cultural. Assim, já não se fala nome, se diz assim, esse português não tá dando certo. Não sei por que inventar um cara de fora, que nunca treinou aqui no Rio Grande do Sul, sabe? É o tipo de pressão que ele vai sofrer. Uma bobagem, na minha opinião. Tem que avaliar o trabalho. Eu não vejo que o Luiz Castro está fazendo... Ele não vive um bom momento o Grêmio. Ele está tentando alternativas, ele tá mesclando muito o time, várias escalações, mas o problema é que o Grêmio não ganha fora de casa. Ele só tem 2 vitórias no Campeonato Gaúcho, fora de casa. E contra adversários, um é o Guarani de Bagé, o outro, confesso que eu não recordo agora. Mas são adversários frágeis. Nem o Juventude, quando ele passa, ele acaba vencendo. Ele ganha do Internacional em casa. Eu não vou nem entrar na questão se errou a arbitragem, porque ela acertou na expulsão do Bernabéu, mas aquilo ajudou demais o Grêmio também. Então criou ali uma diferença técnica, tanto que quando de igual para igual, sempre os Grenais, o Inter até tinha uma goleada para cima do Grêmio. E a gente vai ver agora no Grenal quem é quem, e eles estão empatados em pontos. Então eu vejo o seguinte, a vitória do Internacional ultrapassa o Grêmio. E ele usou um time alternativo e colocou o Everton, que falhou no gol da equipe do Montevideo City, que não tinha vindo bem na estreia no Grenal, sofrendo 4 gols, mas que vem sendo um goleiro decisivo até com defesas importantes ontem mesmo. Ontem, porque estamos gravando na quinta-feira. Então eu vejo assim que é um jogo de muita pressão, o que eu não vejo para os outros portugueses. Leonardo Jardim está muito bem no Flamengo, começa a encaminhar sua estrutura. Essa vitória do Cruzeiro, do Arthur Jorge, já dá uma confiança diferente do Tite. Por mais que se o Tite tivesse também vencendo um jogo de estreia, estaria bem mais tranquilo. E também o próprio, nem se fala do Abel Ferreira, porque há muito tempo no Palmeiras, qualquer resultado, qualquer tropeço, ele saberá fazer um trabalho de recuperação, e acredito que o Palmeiras, pelo que faz no Brasileiro e o empate numa largada da Libertadores, o Palmeiras, assim como o Flamengo, que não para de crescer no Brasileiro, apesar de ter tido tropeços aí de novo, são assim as 2 grandes equipes do futebol brasileiro, e as outras correm atrás. Agora o Botafogo, que foi com o Arthur Jorge campeão, tem aí uma novidade, que é o Franklin Carvalho. E aí eu sei que você tem, além de conhecimento, um trabalho de pesquisa, porque também você apura para o jornal A Bola quando tem esse tipo de notícia relacionada a portugueses trabalhando no Brasil,
Mas afinal, a gente sabe quem é, mas quem é Franklin Carvalho para o pessoal que está aqui do Zuca e Tuga para a gente trazer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais desse profissional que chega agora como uma nova aposta de John Textor. Olha, ele foi apresentado ontem em coletiva e hoje já se estreia com o Caracas, né, para a Sul-Americana, às 19 horas. A gente está a gravar antes desse jogo, se alguém vir já depois desse jogo, já saberá o resultado da estreia do Franklin Carvalho. Franklin Carvalho, para ser sincero, é um desconhecido também para mim, né, porque ele passou a carreira toda, ou praticamente toda, como auxiliar, adjunto. É um cara suplente, assim, ele não está sempre ali, né, na E frente. em Portugal a gente diz mais adjunto, aqui usa-se mais a expressão auxiliar. Ele teve uma carreira de jogador muito curtinha e completamente anónima, né? Se retirou no Eirense, um clube muito pequenininho, e começou como auxiliar técnico desse mesmo Eirense, ali um clube da região centro, de onde ele é natural. Depois, centro de Portugal, lógico. Depois foi auxiliar, né? Durante vários anos, do Penelense, outro clube muito pequenino, até chegar à Académica. A Académica é um clube histórico de Portugal, está numa fase muito ruim, mas é um clube histórico, é o clube de Coimbra, que é uma cidade também importante em Portugal, onde ele foi também auxiliar, mas já era um momento de crise da Académica. Depois foi auxiliar do time sub-17 do Braga, subiu para o time sub-19 do Braga, depois foi contratado para auxiliar do time profissional já do Belenenses SAD. O Belenenses é um dos clubes mais históricos de Portugal, campeão em 1946, com uma torcida razoável, enfim, pequenina, lógico, mas mesmo assim com uma torcida com alma, digamos, porque é aquela torcida que é do Belenenses, é do Belenenses mesmo, é um clube de Lisboa, do bairro de Belém, e ele foi auxiliar do Belenenses. Só que o Belenenses está numa crise gravíssima, porque ficou meio que dividido em dois, o Belenenses SAD e o Belenenses Clube, enfim, uma grande confusão que levou o Belenenses para as divisões inferiores do futebol português. E depois teve uma breve participação como treinador principal mesmo do Belenenses, só que em divisões secundárias. Foi aí que ele se deu um pouquinho nas vistas ao ponto de o Arthur Jorge, e aí começa em 2022, perdão, a ligação dele com o Arthur Jorge o chama para auxiliar no Braga. O Arthur Jorge era o treinador do Braga. O Arthur Jorge é um treinador que tem uma ligação muito forte ao Braga, foi jogador durante anos, capitão de equipe do Braga, etc., como zagueiro, e já lá estava provavelmente quando o Franklin trabalhou antes no Sub-17 e no Sub-19 e chamou para auxiliar dele, e ele ficou no Braga durante esses 2 anos como auxiliar do Franklin, e foi assim, dessa forma, que ele chegou ao Botafogo, né? Como auxiliar do Arthur Jorge. Foi também com o Arthur Jorge para o Qatar, para o Al Rayyan, e agora o Botafogo fez entrevistas a muita gente, pelo que ontem disseram os dirigentes do Botafogo na coletiva, e o Franklin foi aquele que mais agradou. Franklin, que falou que estava com muitas saudades do Botafogo, que deu abraços a todo mundo, desde dirigentes do mais alto nível, e John Textor até ao roupeiro, até ao porteiro, etc. É uma pessoa que está muito ligada ao clube, disse que sentiu muitas saudades, que é uma família, etc. E é alguém com certeza muito bem preparado, né? Do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático ainda não tanto, né? O primeiro grande clube que ele treina, né? A primeira grande oportunidade que tem. E portanto vamos ver como é que funciona. Mais uma aposta de John Textor, né? John Textor gosta muito de apostas, não gosta depois de continuar a apostar muito tempo nelas, né? Aposta e tira depois as fichas todas e deixa cair a pessoa em quem ele apostou. Vamos ver como é que funciona. Eu acho que o Botafogo está meio que numa encruzilhada, né? A gente já falou sobre isso, você também concorda? Uma encruzilhada do ponto de vista diretivo, uma encruzilhada do ponto de vista técnico. Contratou o Martin Anselmi, que é um treinador que não estava num bom momento, vindo do Porto, e mesmo do ponto de vista do elenco, está com muitas entradas e saídas, né, nos últimos tempos. Saiu muita gente importante, entrou alguma gente de valor, mas eu acho que o Botafogo tem elenco para ficar ali, para brigar ali por uma Sul-Americana de novo, e já não pelo título como brigou em 2024 e brigava o ano passado, digamos, né? Vamos ver o que é que o Franklin Carvalho vai fazer, tenho curiosidade. É o treinador mais novo do Brasileirão, 39 anos, tem mais esse lado. Entusiasmo não lhe deve faltar, mas experiência obviamente falta-lhe, né? Ele ontem inclusive falou, disse que até se comparou com o Renato Gaúcho, do rival Vasco,
que tem 700 jogos de Brasileirão, ele diz obviamente que isso é uma vantagem que ele tem em relação a mim, né? Mas nem tudo é experiência, também o entusiasmo também vale alguma coisa, e entusiasmo não deve faltar ao Franklin Carvalho, que está na primeira grande aventura como treinador profissional, como treinador principal da sua carreira. Ele tem à sua disposição um jogador que, inclusive, tem tudo para virar um titular da seleção brasileira, que é o Danilo, que vive um grande momento, é a alma do time. Sem o Marlon Freitas, que é o cara do Palmeiras, vejam como esse cara cresceu no futebol do Palmeiras, que baita contratação. Aliás, o Palmeiras pega o Marlon Freitas e o John Arias, que eram protagonistas no Fluminense e no Botafogo, caras assim importantes. E fora o que já tem o Palmeiras, impressionante como cresce. Mas tem o Edenilson, um cara experiente, ex-Grêmio, ex-Inter, que pode ser aproveitado bastante. O Júnior Santos, o Arthur Cabral, que ainda é um jogador que vira e mexe, o próprio Benfica lá, ele não consegue se afirmar, mas é um centroavante. Ainda dos remanescentes, o Alex Telles é um lateral importante, é um time que ele pode organizar bacana. O que eu acho legal assim é que geralmente o Braga é um clube formador de técnicos, assim, como surgem técnicos, nem que não, nem aqueles que só começam lá, mas os que passam por lá, eles acabam ganhando uma vitrine interessante, né? Sim, o presidente do Braga, Antônio de Salvador, é presidente já há muitos anos, já há uns 15 anos ou mais, talvez o grande artífice desse crescimento do Braga e o tornou a quarta força do futebol português, que antes era disputada pelo Belenenses, que eu referi há pouco, pelo Boa Vista, que também está em grave crise, pelo Vitória de Guimarães, principal rival do Braga. O António Salvador aposta muito em treinadores jovens, treinadores que estão a despontar, muitas vezes em treinadores que vêm do time B do Braga, né? Ele aposta muito assim, e a verdade é que tem gerado alguns treinadores importantes, alguns deles com passagem aqui pelo Brasil, como o próprio Artur Jorge e o Abel Ferreira, né? E agora o Franklin Carvalho também passou por lá, etc. Enfim, são Falar nisso, muitos. empatou por 1-1 o Braga com o Betis no jogo de ida da Liga Europa, né? Interessante o resultado. Vai indo Não, bem, eu cheguei a ver um pouco da partida. não é um resultado positivo, né? Empatar em casa e tal. Agora é evidente que o Betis é claramente favorito para passar, mas ainda deve, ainda deve ter alguma. Tava 1-0 quase, que fez o 2-0 e em seguida tomou o gol. Eu vi o jogo exatamente nesse momento, dei uma passada ali. E agora o que eu ia falar, assim, vejam como o John Textor ele tem essa coisa do estrangeiro. Ele é estrangeiro, americano. Então ele aposta muito nessa questão do cara não ser brasileiro, porque tem o Cláudio Caçapa, que passou, foi muito bem e poderia ser um cara para ser lembrado, né? Que está inclusive no Confiança, mas não está na confiança do John Textor. Ele prefere então apostar Ele num não, outro auxiliar, e o Caçapa foi muito bem, né? ele não confia, eu acho que no lado acadêmico do treinador brasileiro, né? Mesmo quando eles fazem bons resultados, e o Caçapa fez ótimos resultados, mas ele acha que são treinadores muito empíricos, no sentido de não ter aquela formação e tal, coisa que os treinadores portugueses normalmente têm. Então ele não confia nisso, e às vezes pode estar errado, né? Até porque tem alguns treinadores brasileiros de uma escola muito mais acadêmica, que tem um perfil até mais parecido com esses treinadores portugueses. Estou a lembrar do Fernando Seabra e de outros nomes, o próprio Maurício Barbieri começou bem, depois agora tem tido resultados menos conseguidos, né? Carpini, etc. Tem havido alguns treinadores jovens que não tiveram grandes carreiras como jogadores, mas se estudaram muito, e alguns, claro, serão melhores que outros, uns terão mais capacidades de liderança, etc. E em quem o John Textor de facto poderia apostar, já que ele não gosta tanto desse treinador mais de perfil boleiro, né? Como se diz aqui no Brasil, pelo menos nesses treinadores brasileiros, mas com um perfil mais professoral, mais académico, ele poderia apostar, mas enfim, prefere treinadores portugueses. Ele tentou, muita gente provavelmente já esqueceu aqui no Brasil, ou até nem sabe, mas ele tentou, antes de comprar o Botafogo, tentou comprar o Benfica. E o John Textor teve por isso muitos anos em Portugal, estudando futebol português, etc. Talvez venha daí essa atração que ele tem pelos treinadores portugueses e tal, deve ter conhecido alguns, conversado com eles, etc.
e por isso acaba por ser mais fácil depois o contacto. Eu não estou te ouvindo, Caco, não sei se há um problema. O Benfica tem esse perfil de ser vendido? Não, é tanto que não foi, né? Mas, Não tem isso, né? mas naquela época estava numa grave crise de diretiva, porque o Luís Filipe Vieira, que foi Tipo presidente por muitos Corinthians anos, agora, passando um momento, daqui a pouco alguém vai lá e, não querem vender o é, Corinthians, aproveita. O Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro, passou por esse período e acabou é um pouco sendo adquirido difícil. pelo Ronaldo. Na altura, a proposta do John Textor, até algumas pessoas viam com bons olhos, empresário americano, de repente é o que o Benfica precisa, uma gestão mais empresarial, etc. Só que o Benfica é grande demais, considerado grande demais, até para em Portugal, não é para isso, né? São mais ou menos quase metade da população torce para o Benfica. É meio que uma instituição que é um pouco difícil acontecer isso. Até algum investimento estrangeiro, sim, mas agora vender mesmo era difícil. E depois ali, mas havia ali um vazio diretivo com a saída do Luís Filipe Vieira, que teve uns 15 anos também na presidência do Benfica, e houve ali um vazio, ele acabou até tendo problemas com a justiça, etc. E antes de entrar o Rui Costa, falou-se no John Textor, o John Textor fez proposta, etc. Agora, alguns benfiquistas estarão com vontade que o John Textor volte de novo, porque o Rui Costa não está dando muito certo, não tem ganho muitos títulos. Mas, enfim, isso são outras questões. Mas eu acho que não, que o Benfica não tem esse perfil, não. Ao contrário do Red Bull, Bragantino, etc. É evidente que são clubes mais facilmente compráveis, vamos dizer assim. E sofreria uma séria restrição do torcedor do Benfica, como o torcedor do Sport, acho que e do Porto não iriam admitir esse tipo de Ingerência, venda, né? Ingerência, essa SAD que tem um dono, né? Seria coisa que envolveria até, digo eu, O governo. Paris Saint-Germain, por exemplo, é um clube jovem lá, Não foi tem. formado, aí vem um investidor de fora, fica dono do clube, é Sim, diferente essa sim. cultura dos clubes portugueses, alguns brasileiros. O Cruzeiro teve essa coragem e acredito que deu certo, porque também estava num buraco tão grande, né? Que se não fosse. E foi o Ronaldo também. É. Foi um jogador ligado e um cara que você não precisa nem ter o endereço dele, o rosto dele, você sabe onde ele está, né? E hoje tem o. 7 do Vasco, aquele, por exemplo. Quem são É, aqueles caras, né? e o presidente do Cruzeiro é um torcedor fanático do Cruzeiro, etc. Erra, acerta, etc. Mas, enfim, é da família, digamos. Agora, o caso do Botafogo e do Vasco, grandes equipes, grandes clubes imensos, realmente é um pouco mais estranho, né? Temos aí, então, um panorama do que acontece. O Santos perdendo também. O Santos parece que foi contratado também pelo Neymar, né? Parece que foi comprado pelo Neymar, tanto que tem uma dívida agora do tamanho do centro de treinamento, né? Mas, E o enfim. contrato, e o contrato que prevê um parcelamento, né? Das dívidas que o Santos tem com ele. Aí tem uma cláusula, segundo a apuração do UOL, tem uma cláusula que aí, se não for reeleito o presidente do Santos, o Santos pode cobrar na íntegra a dívida, no cash. Ou seja, uma pressão. É algo assim que não é que seja ilegal, mas dependendo da situação, se existe uma possibilidade de parcelamento num contrato, mesmo sendo um contrato, mas ele está vinculado a uma eleição, olha, um conselho, bons advogados. Eu não sei a validade desse contrato. Claro que ele vale. Contrato é contrato, ninguém mandou assinar. Mas quem assinou foi o próprio presidente. Então é algo que, de alguma forma, fica estranha, né? Essa relação. E aí o Neymar pode, daqui a pouco, exatamente o que se fala, né? Daqui a pouco ele troca toda a dívida por absorver o clube para ele, né? Ele vai pegando o clube, vai tomando conta, e à medida que cada vez ele está mais se aproximando desse processo de até encerramento da carreira em alguns anos, né? Isso se a depressão de não ir à Copa, que é uma tendência muito forte, já não abrevie tudo isso, né? As consequentes lesões, o Desde, desempenho fraco no Santos, enfim. desde a última coletiva, a última convocação e coletiva do Ancelotti, em que ele falou que nesse momento ele não estava em condições, houve 3 jogos do Santos e ele só jogou um, né? Então é pouco, né? No outro não jogou porque estava castigado e nesse agora não jogou por poupança, né? Para não viajar até Cuenca.
enfim, nesse momento a tendência é 95% do Neymar não ir para a Copa, a não ser que realmente haja uma grande alteração e o Neymar comece a jogar com regularidade, o que não parece, né? A gente está a falar nisso aqui há um ano já que a gente fala nisso. Se o Neymar começar a jogar com regularidade, já passou um ano e ele continua a jogar com irregularidade, seja por lesões, seja por outras questões, enfim. Vamos ver, a Essa verdade falta de continuidade é não é isso. só essa questão física, é por isso também, é por isso. Uhum. Mas essa falta de ritmo de jogo que a gente fala, a intensidade que o futebol exige hoje é uma das valências mais importantes do futebol. Tem jogadores medianos ou bons jogadores que a gente não chama de craque, eu posso dizer até que são craque, eu vou citar dois, o Vini Júnior e o Rafinha. O Neymar é mais jogador que eles, mas a intensidade que entrega o Rafinha, também com alguns problemas de lesão, o Vinícius Júnior menos, mas quando eles voltam mas batendo no teto, numa velocidade, uma explosão muscular, uma intensidade absurda. Né? O Matheus Cunha é pura força física também, além da técnica. É muita entrega para ficar marcando também. Jogadores que se multiplicam não só na armação, na criação, mas na Hendrick, recomposição. É uma entrega geral. Hendrick, Luiz Henrique, o Gabriel Martinelli, que a gente talvez vá falar daqui a pouquinho, porque fez a jogada que deu o gol do Arsenal com o Sporting. Todos jogadores de muita intensidade, assim, um nível competitivo altíssimo, coisa que o Neymar não tem nenhum, só tem um nível técnico altíssimo, gigantesco, mas o nível competitivo está baixíssimo. E aí até o Cuca recém começou, ele não vai ser questionado agora que entrou, porque eu tô com tá aquele negócio, cada rodada do brasileiro cai um técnico, né? 10 rodadas, 10 técnicos, 11ª rodada, será que cai mais um? Será que será é a música do Chico Buarque? Uhum. Vai ser o Luiz Castro? Eu acredito que não. Uhum. A não ser que seja assim uma vitória, o Inter atropele o Grêmio, não acredito que aconteça isso. É um jogo que tá com cara de empate, sabe, João? Tá com cara de empate, não vai ficar mal para ninguém. O Inter até vai dar uma certa decepção maior, empatar em casa, pelo momento que vive o Grêmio, ficam meio que ali. Não sei, agora dependendo do resultado, claro que pode complicar toda a situação. O Galo também tem recém um novo técnico, se complica também em largada. O Roger já venceu e dá uma respirada de novo, né? Então o Roger tá sempre na berlinda. Fora outros técnicos aí que a gente vai olhando, vai acompanhando. Mas eu vejo que nessa rodada o que está mais pressionado é realmente o Luiz Castro. O Zubeldia não vai ser. Ele vai começar a ser criticado, caso empatou numa estreia, aí perde depois um clássico, né? E tem o Fernando Diniz, que recém vai estrear também no Corinthians. Então, que eu acredito que o Fernando Diniz possa dar muito certo, como o próprio Dorival, de uma maneira diferente. Para mim, o Dorival estava fazendo um ótimo trabalho dentro da medida do que podia. Claro que não vivia um bom momento no Corinthians, mas muito pela circunstância do clube, do Corinthians, e não do Dorival. Dorival fazia o que podia. Agora, o perfil do Fernando Diniz me parece que para esse momento meio explosivo, como ele é bem mais do que o Dorival, embora um cara mais amadurecido também agora, passou na seleção brasileira, viu como é que são as coisas, não é bem assim. Eu tenho a impressão que o perfil do Fernando Diniz, ele casa bem com o... Sabe, aqui tem um bando de loucos, esse negócio do Corinthians, eu acho que tem... Não tô chamando ele de maluco, sabe, mas... Ele casou O bem também perfil dele com é meio inventivo para o futebol, ele é uma espécie de salvador dali das escalações, ele bota meio campo na zaga, lateral na ponta, inverte muita gente, ele tem algumas invenções que às vezes ele acaba se atrapalhando, mas muitas vezes ele faz coisas inventivas, interessantes, que possa dar certo. Agora, ele tem que se relacionar bem com o Memphis Depay, que parece que é uma espécie de Neymar do Corinthians, ou estou enganado, João? mais ou menos, né? É mais ou menos. É evidente que não tem o mesmo peso, mas acaba por ter muita influência também, né? E não é uma figura fácil de lidar. Eu acho que o Fernando Diniz, ele como é muito sanguíneo, né? Muito impulsivo, ele acaba gostando de estar nesses clubes assim, com torcidas muito quentes. Apesar dos resultados depois não terem sido bons, ele se adaptou bem ao Vasco da Gama, que também tem uma torcida muito
muito envolvente, né? Ele se adaptou, ele falou para a torcida falou com ele, até que depois, obviamente, os resultados acabaram por atropelá-lo, né? Por afundá-lo. Mas enquanto durou, né? Eu lembro até uma vitória sobre o Santos por 6-0, que a torcida ficou muito do lado dele. Vamos ver, não é? Só que é um pouco juntar assim, não sei, pólvora com dinamite, né? A Fiel e o estilo e o estilo do Diniz, ó, pode dar muito certo e aquilo explode para o positivo, como também pode explodir para o negativo, né? Vamos ver. O Fernando Diniz é um treinador que, quando tem trabalhos bons, tem trabalhos fantásticos, né? No Fluminense foi fantástico, pelo menos daquele ano em que foi campeão da Libertadores, e antes no Audax, etc., fez trabalhos incríveis que mudaram o patamar dos clubes. Mas a verdade é que tem tido. Bem lembrado. Mas a verdade é que tem tido mais fracassos do que sucessos, né? Enfim, vamos ver o que é que vai dar. Daqui a uns meses falaremos sobre Aí isso. a gente vira a página para o futebol português mesmo, e o Sport perdendo na Champions para o Arsenal em casa, e não sei se tá fora já, mas o Arsenal com uma grande vantagem, apesar que eu gosto do Sporting jogando fora de casa, porque o Arsenal vai ter que propor o jogo, o Sport tem boas ferramentas para buscar um resultado, mas é pouco provável. Cada um no seu quadrado, o Sport no seu lugar, o Arsenal muito acima, tanto pela grande campanha que faz na Champions, na Premier League também. Então é uma equipe muito mais forte que o Sporting. Agora o Sporting está dando seu recado com uma equipe de nível europeu que se projeta bem. E pelo tropeço do Porto no Campeonato Português, a tabela do Porto é muito boa ainda. Mas não dá para vacilar. Tem um jogo a menos no Campeonato Português do Sport, então ele pode se aproximar e colocar uma certa pressão, e que parecia que o campeonato estava bem decidido, mas não está. O português, no caso. Já o Benfica deu adeus também, tropeçando justamente contra o Casa Pia, e aí o Porto, os dois que acabaram empatando, né? E o Porto com o Famalicão, que é uma boa equipe, e que fez um ótimo jogo, e aí se atrapalhou o Porto no campeonato, João. Sim, o jogo com o Arsenal eu vi com alguma atenção. Foi um jogo em que o Arsenal mostrou ser uma equipe, obviamente, uns 2 degraus acima. Teve um pouco mais posse de bola, não muito mais, mas teve mais posse de bola, tentou controlar mais, jogadores de primeiríssimo nível, enquanto que os jogadores do Sporting têm alguns de primeiro nível, mas têm outros de um nível mais mediano, digamos. Então fez um pouco a diferença, mas a verdade é que as principais oportunidades foram do Sporting. Houve 4 grandes oportunidades, uma do Arsenal, 3 do Sporting, só que a do Arsenal entrou, né? É o costume, nessas coisas de Champions League não dá para desperdiçar. O Maxi Araújo, logo no início do jogo, teve uma bola na trave. Aí depois, no segundo tempo, ali quase seguida, na melhor fase do Sporting, o Gianni Catano de cabeça quase fez o gol, o Luís Soares também quase emendou. Enfim, houve ali boas oportunidades, só que depois, logo a seguir, foi no finzinho do jogo, o Arsenal que fez o gol dele pelo Havertz. E agora, das duas, uma, ou o Sporting consegue, por uma sorte, fazer um gol no início lá em Londres, pode acontecer, né? Ali um lance e tal, fortuito, ou até uma jogada trabalhada, porque não? Fazer um gol e aí fica tudo em aberto e o Arsenal fica um pouco assustado. Ou então, obviamente, e é o mais provável, é que o Arsenal vai passar com tranquilidade, porque mesmo 0-0 funciona a favor do Arsenal. E dificilmente o Arsenal não faz gols em casa, então vai ser difícil. Há uns anos, há 3, 4 temporadas, para a Liga Europa, o Sporting eliminou o Arsenal. Empatou em casa, empatou lá, com um gol de meio campo do Pote, e depois acabou por vencer nos pênaltis o Arsenal lá, em pleno Emirates, né? Enfim, a Liga dos Campeões, quartas de final, uma vitória fora de casa do Arsenal. É evidente que diria que aí as apostas devem estar 95% para o lado do Arsenal, 5% para o lado do Sporting, mas nunca se sabe. E mais ou menos essa porcentagem também está para o lado do Porto para ganhar o campeonato, né? Porque o Porto tem jogos mais fáceis, o Sporting ainda vai receber o Benfica, jogo sempre difícil, imprevisível, uma espécie de Grenal, né? Então nunca se sabe o que é que pode acontecer,
mas embora eu ache o Sporting mais forte que o Benfica, a verdade é que o Mourinho continua a montar times muito bem montados para jogos grandes, né? Para jogos grandes, ele, como é um treinador com muito foco no defensivo, ele consegue juntar, fazer equipes ali fortes. O problema do Mourinho é em jogos para ganhar, né? Aqueles jogos que às vezes o Sporting ganha por 3 ou por 4, o Benfica tem mais dificuldade em fazê-lo. Acho que o Mourinho tem que rever um pouco, tem que contratar ali um auxiliar bom de jogadas ofensivas, porque é aí que tem falhado, né? Criar equipes consistentes, um jogo difícil, um jogo do jeito que ele gosta, aqueles mind games, como se fala, né? Antes na coletiva e tal. Isso aí o Mourinho sente ainda como peixe na água. O pior é ganhar, é fazer com que a equipe jogue com desenvoltura, com alegria. E aí não tem jogado. Mas o Sporting Benfica é um jogo grande e, portanto, aí o Mourinho está como peixe na água. Mas, enfim, eu acho que o Porto é o favorito para ganhar o campeonato. Acho que o Arsenal é claramente o favorito para ganhar essa eliminatória. Em aberto está mais para o Sporting a Taça de Portugal, porque ganhou em casa 1-0 ao Porto e agora vai jogar lá no Estádio do Dragão com essa vantagem de 1-0. É evidente que está tudo em aberto também, mas eu acho que é aí pela Taça de Portugal que o Sporting pode ter uma brecha mais para ganhar títulos. Em relação ao jogo com o Arsenal, portanto, foi um jogo, como nós dizemos lá em Portugal, em que o Sporting teve um pouco de galo, que é uma coisa que aqui não se diz e não tem Sim. nada a ver com o Atlético Mineiro, né? Nem com o Galo de Barcelos. É uma outra expressão que nós portugueses usamos para quando não se tem sorte. Que eu tive galo, naquele jogo tive galo, que logo na hora que o Sport estava atacando, teve galo, sofreu o gol do Arsenal. Aqui não se usa, né, Caco? Que tem zica, azar, né? É, Pecha, talvez. Desculpa. é, Né? é. Tem o Rio Grande do Sul e algumas regiões ficar agorando, né? Que Sim, também se é usa. agorando, né? Mas é Goratia e Tiruá. É, E o Zika tem essa coisa, vai zicar, né? É é, curioso que o Zika é um feminino, não tem nada a ver, mas é feminino de Zico, né? Que é. não tem nada de Zica. O Zico é só sucesso, é só. Apesar que Eu, zicaram a seleção de 82, que era uma excelente Caco, seleção. Né? quando ele não é chamado de Zica, é chamado de Galinho, de Quintino, né? É verdade. Ele é o Então, galo de Quintino. é, Mas zicaram também, ou de certa forma, o Gyökeres contra, já que a gente estava falando, né? Não fez gol contra o não Sporting, fez mas gol, não jogou nada. Ficou bem apagado, muito bem marcado pelo Diomandé, que conhecia muito bem dos treinos, consta, porque a gente hoje em dia já não vê os treinos, que havia grandes picardias entre eles nos treinos, e houve inclusive um início ali de empurrões e tal no jogo Atalanta Sporting, eu penso que era do ano passado, da Liga dos Campeões, em que houve ali você não marcou, você não vai atrás, aquelas coisas típicas que acontecem às vezes entre jogadores do mesmo time, entre os dois, né? Dois gigantões ali, nenhum tem medo do outro, porque são os dois muito grandes e fortes, né? E houve ali, eles nunca se deram assim muito bem em campo, né? Ali, coisas de futebol, acho que fora do campo até que tudo bem. é um E bom duelo. e a verdade é que o Diomandé ganhou esse duelo ao Gyökeres, que praticamente não fez nada, foi bem recebido em Alvalade, né? Havia dúvida. É óbvio que tinha que ser bem recebido, teve lá 2 anos extraordinários, Claro contribuiu que sim. como ninguém para os 2 títulos, mas a forma como saiu, pressionando demasiado para sair, o que também se entende, se você não for um torcedor fanático, entende que você quer ir para o Arsenal ganhar 3 vezes mais e talvez ser campeão da Premier League e eventualmente disputar uma Champions League, é óbvio que está 2 degraus acima do Sporting hoje em dia, mas o torcedor que é do Sporting, desses clubes assim, grandes portugueses, acha que não, que o Sporting não deve para ninguém, nem para o Real Madrid, nem para nenhum clube, então não entende quem quer sair do clube, mas é evidente que o Gyökeres foi um grande profissional enquanto estava no Sporting, até que ali quis pressionar, eu já não quero ficar numa terceira temporada jogando no futebol português, o que é absolutamente normal, pressionou um pouquinho para sair, e talvez pudesse ter rendido mais uns 5 milhões ou 8, mas o Sporting acabou por deixá-lo É sair. legal que ele vai para a Copa e também pela Suécia, né? É. E eu acho que essa Copa vai ter muito disso, alguns jogos mais fechados, alguma dificuldade, vai ser importante de novo o tal do camisa 9, o centroavante, resolver em alguns momentos, o Haaland pela Noruega, o Harry Kane, que aliás está no time favorito para ganhar a Champions, que é o Bayern de Munique, que é a grande equipe, né? Coisa que o Brasil não tem esse 9 assim com esse perfil. Tem o Igor Thiago, mas não com a qualidade desses jogadores. Se for, vai ser um reserva, não vai ser um titular.
Talvez o Endrick se cresce, mas é diferente também, é um perfil diferente. O João Pedro e tal tem sido usado muitas vezes. Mas não é a mesma força física, aquele cara tipo o Gyökeres, o Haaland, né? Tem o Luis Soares também, do Sport, da Colômbia. Tem centroavantes assim que eles podem fazer a diferença, são artilheiros, são caras que não param de empilhar gols. E é interessante a gente ver isso, né? A verdade Julian Álvares aí sendo decisivo com cobrança de falta contra Barcelona. São caras assim que é o protagonista, o cara da frente que é o protagonista do seu clube, ou é pelo menos o cara importante da sua seleção, né? No Arsenal eu não vejo o Gyökeres ainda como um protagonista, porque é um time muito diverso, né? Ele tem vários outros jogadores também, mas ele acaba sendo uma referência da sua seleção. Ele é o cara da seleção, como o Haaland é do City, com outros tantos craques, mas na sua seleção ele é o cara, onde tem o Sheldrup, que é um jogador que cresceu muito. É legal que a gente já começa a ver em alguns jogos Libertadores, alguns até de Sul-Americana para seleções menores, e na Europa como um todo, e no mundo afora. Na Conca Champions, que eu fiz um jogo aí do América com Nashville, também tinha jogadores do México. Então você começa a ver alguns jogadores que vão estar na Copa já nessas competições, né? É legal isso. Voltando um pouquinho atrás do que você estava falando, que não há um 9 na seleção brasileira, a verdade é que pode-se dizer que desde o Ronaldo Fenômeno, que não há um 9 na seleção brasileira que seja o craque do time, ou um dos craques do time, ou seja, o Ronaldo jogou em 2002, foi uma grande figura, em 2006 ainda era o número 9, numa altura em que havia Adriano, etc. Né? Mas depois, 2010, estava lá um grande jogador, que eu acho que era um grande jogador, que era o Luiz Fabiano, mas não era aquele super craque, né? Jogava no Sevilha, que é um clube um pouquinho não topo da Europa, e depois foi Fred, outro ótimo jogador, não estou dizendo que eles não são ótimos jogadores, mas não era aquele, né, aquele cara indiscutível, aquele cara unanimidade, né, para a torcida, né, como era um Ronaldo ou um Romário, né? O Fred, depois o Gabriel Jesus, né? Também não era, estava longe de ser unanimidade. Os 9 mesmo, apesar de jogar com a 11, são 2, é o Romário e o Ronaldo, que as outras Copas até do Brasil, uma era o Pelé, as outras duas praticamente o Garrincha também com o Pelé. Desde o Ronaldo, que não há aquele 9 que você diga, nossa. Em outras Copas a gente não tem isso. Não a ganhar, né? Desde o Ronaldo, o Brasil não teve um daqueles 9 que a gente diga, nossa, esse 9 é um dos melhores centroavantes do mundo. Talvez o Luiz Fabiano e o Fred estivessem lá perto, sim, mas não eram aquele, não era o equivalente ao que é hoje o Harry Kane, ao que é hoje o Haaland. Não chega nem perto, não. Ao próprio Cristiano Ronaldo, né? Não chegava, eram ótimos jogadores, né? Quem não gostaria de ter eles no seu time, mas não eram aquele cara a um nível Ronaldo, fenômeno, né? Eram bons. Gabriel Jesus, Richarlison são também bastante contestados, né? Enfim, e agora continua com esse. Eu gostava muito do início do Pedro, mas ele não decolou, né? O Pedro era um jogador que tinha todo o potencial. E o jogador que mais teve potencial para isso, na minha opinião, ele não conseguiu decolar, mas aí a outra geração era o Alexandre Pato. Sem dúvida. E era um jogador fantástico e não conseguiu. Embora depois jogou como 7, ele jogava pelo lado, mas era um centroavantaço, era um cara de área, um jogador magnífico, mas que não conseguiu confirmar aquilo que se esperava dele, principalmente em seleção brasileira. E o Neymar, que é o aí protagonismo, daí se a gente pegar protagonismo, Romário com o Bebeto, mas era o Romário, aí depois você tem o Ronaldo com o Ronaldinho, com o Rivaldo, mas o cara era o Ronaldo. E então, assim, o protagonista da Copa agora a gente não tem, né? Para a Copa. A gente tem mais de um para dividir isso. O Adriano podia ter herdado ali para uma Copa ou duas. Outro cara também que teria condição para isso. O Robinho não era um centroavante, era diferente, mas o Adriano podia ter sido. Houve ali também umas ameaças de Leandro Damião e tal, vários jogadores assim que se destacaram, mas ninguém mas o Leandro Damião não tem porte para isso, qualidade técnica para isso, não. Desde 2006 foi a última Copa do Ronaldo, portanto já são umas 4 Copas que o Brasil não tem um camisa 9 que seja aquele camisa 9, tipo, é 3 melhores do mundo. Não tem. Tinha o Careca antigamente, o Serginho, que acabou em 82.
Mas você não tem esse jogador aí, Fred, esse pessoal dessa geração, nada chega. O Casagrande foi um centroavante, mas também não, ninguém chegou a esse nível do grande Ronaldo, do grande fenômeno que, se você coloca, todo dia tem alguém elogiando, hoje em dia com rede social, todo dia tem alguém, zagueiro, fazendo Ronaldo. Ah, Cristiano Ronaldo, não, Ronaldo Fenômeno. Os caras só falam do Ronaldo Fenômeno porque Quem eles viam nos conheceu, treinos, eles quem brincavam com conheceu, ele no treino, são jogos que a gente não viu direito, os caras conhecem ele a fundo. quem conheceu melhor o Ronaldo Fenómeno nunca tem dúvidas, não é? Em colocar ele no outro patamar, né? Os que conheceram ali direto, os que jogaram com ele, os que jogaram contra ele, não adianta. Não adianta, E porque não é. história de técnico também, até assim, aquela coisa assim, Ronaldo, né, tu não tá treinando direito, e assim, até às vezes um pouco arrogante, mas é que era tanto futebol. Tá, mas se eu fizer 3 gols nesse jogo aí, tá tudo em dia, professor? Tá tudo em dia. Aí o cara ia lá e fazia 3 gols no jogo. Era uma coisa assim, o Romário fazia umas coisas assim também, então O, próximo, é muito acima da média. o próprio José Mourinho treinando o Cristiano Ronaldo, no auge do Cristiano Ronaldo, às tantas numa coletiva, falou: não, o Ronaldo, depois, o verdadeiro, não esse, o verdadeiro. Como quem disse que o verdadeiro era o Ronaldo Fenômeno, ou seja, em comparação com o Cristiano Ronaldo no auge, né? Que era um monstro enfim, mas Se realmente ele tivesse a condição física que teve o Ronaldo ao longo da carreira, e não aquela lesão no joelho, e depois ele começa a ganhar peso, mas mesmo pesado, acima do peso, sim, já não era um jogador tão fino, e ele começa a carreira no Cruzeiro bem fininho, mas no Corinthians, mesmo pesado ali, ele é fantástico naquela Copa do Brasil, ele dá aula de futebol, aula de gols, jogada por cobertura, aula leitura, é um jogador fantástico, é um fenômeno, como se diz, ele é não. fenomenal. É um cara assim que a gente sente muita falta na seleção brasileira. Legal, então a gente parte para a nossa 15ª rodada na próxima semana. Peço a você que se inscreva no canal, fique atento aqui, o Zuki Tuga está agora também no meu canal, Caco da Mota, você pode acompanhar por lá e também pelo canal Zuki Tuga, e tem os cortes para que você participe, comente, se inscreva e mande para os seus amigos. Um abraço a todos os brasileiros, portugueses, cabo-verdianos, todos lusitanos que nos acompanham aqui. João, até a próxima. Até o próximo, abraço.